Então voltamos aqui. Agora a gente vai iniciar outro procedimento especial, que é o inventário e a partilha, tá? Então, da ação de inventário e partilha. A gente até foi bem devagarzinho, falando tudo que tinha para ser falado em ações de família, né? Até usamos um tempo a mais. Eu não gosto de correr, tenho um problema. Mas deem uma olhada no tanto de artigo que a gente tem aqui para esses queridos. Quem sabe fazer 92 menos 10 rápido? Brincadeira. 82 artigos, gente. 82 artigos com muito inciso, muita complicação. É difícil? Não é. Como vocês viram, é muita informação. Mas não é nada difícil. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou tentar acelerar um pouquinho só mais o meu ritmo, sem também... Porque a grande ideia da aula é que vocês já passem pelo conteúdo. Eu penso. Se for para guiar vocês no estudo, simplesmente leiam o código. Então, eu vou tentar fazer esse meio termo para que vocês não precisem voltar muito. Só para fixação de conteúdo, ficar lendo o código para fixar. Mas que vocês peguem as questões mais importantes pela aula. Bom, então, artigo 1784 do Código Civil. O que ele fala? Que é aquele princípio de Sayzine lá, francês. Sayzine, né? Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que significa isso, gente? Significa que mesmo que não haja um processo de... eu nem comecei falando para que serve, né? Ação de inventário e partilha, como a gente vai ver, é quando a gente identifica primeiro o patrimônio e depois a gente divide, né, esse acervo patrimonial entre os herdeiros. E aí, né, esse princípio aqui do que a gente comecei a falar, o que ele significa? Se você não faz essa ação de inventário e partilha, mesmo assim, já houve a sucessão, tá? Então, o seu pai morreu, ele tinha uma casa. A partir do momento que ele morre, aquela casa já fica automaticamente sendo dos herdeiros em condomínio, tá? Agora, sem o inventário e a partilha, você não consegue dividir o seu quinhão e, de fato, usufruir, né, desse bem. Mas, em abstrato, e até mesmo em outras questões que possam advir disso, já houve essa sucessão pelo 1784. Mas aí a gente faz essa ação que, primeiro, vai identificar todo o patrimônio, né? Então, vai colocar todos os bens, móveis e imóveis, créditos, débitos, né? E quaisquer outros direitos de natureza patrimonial. A gente vai fazer isso no inventário e depois, nessa mesma ação, vai haver a divisão desse acervo entre os sucessos é boa, né? Entre os sucessores, com o estabelecimento e a consequente adjudicação do quinhão. Né? Então, a partir do momento em que termina a partilha, você já sai ali com o seu direito exatamente dividido. Bom, viram? O conceito não é difícil e tal. Muito simples. Como que essas primeiras questões são gerais, né? A gente vai ver aqui que essas disposições gerais vão do 610 até o 614 de artigo, e estão mais ou menos aqui nesse início da aula. Então, além do cabimento, ele ocorrer quando há, né, morte do decujus, morte de alguém, ele também cabe quando há bens de ausentes. Quem que é ausentes? Aqueles ausentes do Código Civil, artigo 26, tá? Que é até legal dar uma olhada. Se desse tempo a gente até faria isso, mas vocês deem uma olhada nas questões de quando se declara ausência e tal, já dei uma revisada. Então, essa sucessão provisória, ela está no 745. 745 é um procedimento de jurisdição voluntária a respeito disso. E eu vou falar rapidamente, porque eu falei que as de voluntário eu não ia focar, mas é importante que vocês saibam alguma coisa. Então, vem lá, do 744 e o 745 do Código, vai estar lá, dos bens dos ausentes.
Ou seja, são procedimentos em que, em tese, não há uma controvérsia, né? Houve um ausente, que já foi caracterizado assim, passou-se um certo período de tempo, 10 anos, abre-se a sucessão provisória. Essa sucessão provisória, depois de um tempo, ela é transformada em sucessão definitiva, e aí, a partir desse momento em que o juiz diz isso, você faz o inventário e partilha também, porque em tese já houve, né, essa superação dessa ausência. Mas tem questões aqui, são 2 artigos, mas tem questões de prazo, tempo, é interessante dar uma olhada. Esse procedimento dos bens dos ausentes, eles são procedimentos de jurisdição voluntária. E por que estão aqui? Você está falando de ação de inventário? O que eu quero dizer é assim, ó, tem um monte de regras para que o juiz declare essa sucessão provisória e tal, e aí vai estar falando aqui. A partir do momento em que é declarado, aí a gente vai ter o inventário que segue-se dessa forma. Que aí a gente vai ver que tem forma simplificada, forma extrajudicial, mas aí vai seguir nessas regras, entende? Então o que eu estou pedindo é que vocês leiam as regras específicas sobre os bens dos ausentes, no 745. Divisão dos bens comuns após a dissolução da sociedade conjugal. Veja, o 7, aqui é mais para partilha, né? Não é necessariamente, é que o inventário, naturalmente você inventaria os bens, mas é mais a partilha. Mas veja, a partilha aqui não precisa ser necessária. Se há uma dissolução consensual, tem uma partilha consensual, você pode fazer até extrajudicialmente, né? Então, só para lembrar que poderia se dar essa ideia de inventário também, e partilha. E aqui, extinção consensual de união estável também, né? No 732, eles colocaram separados. Bom, e morte do sucessão causa morte também, que é a que a gente começou a falar. Quando não vai ser necessário o inventário? Veja, necessário, facultativo, tá? É facultativo, mas bobeira, você entrar com uma ação judicial, você não precisa, né? Então, no caso do artigo 666, só necessita de alvará judicial. Quais são esses casos? Eu já separei aí, mas o artigo ele remete a uma lei federal. Então, independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 8.058 de novembro de 1980. Aí, quais são esses valores? Já coloquei aqui, E isso aqui cai, precisa saber. Percepção de vantagens econômicas deixadas pelo decujus no FGTS, PIS/PASEP, restituição de imposto de renda, tributos, saldos bancários, caderneta de poupança e fundos de investimento. Qual que é a regra? Isso não pode ser superior a 500 ORTN. O ORTN é uma medida aí de, não sei o que lá, Tesouro Nacional, né? Organização, enfim, é uma medida que hoje utiliza, antes era relacionada a títulos mesmo, e agora a gente utiliza como um índice de correção monetária. Mas podiam ter atualizado, eu acho. Mas isso aqui, mais ou menos hoje, tá? Tem várias calculadorinhas na ASP, em vários lugares. Isso aqui hoje deve estar dando uns 20 mil, 25 mil reais, tá? Por aí. Então, até mais aí precisa fazer a continha certinha se tiver um caso específico. Você pode pedir só um alvará judicial. O que é isso? Você não vai fazer nada que a gente vai fazer aqui, que é nomear inventariante, fazer de fato tudo, até às vezes, como a gente já vê, dependendo do procedimento, a avaliação judicial. Você não vai fazer nada disso. Você vai lá e fala, juiz, meu pai morreu, sou herdeira, tinha uma conta dele lá que tem 4 mil reais. Olha aqui, o certidão de óbito, eu quero um alvará para levantamento desse dinheiro. O juiz vai lá, fala ok, e você vai, pega aquele alvará do juiz e vai ao banco e tira. Então, é importante saber isso e também cai bastante essa exceção. Tá. Então, desde essa lei 11.441 de 2007, não há mais dúvidas, é possível o inventário e a partilha extrajudicial.
Quais são os requisitos? Geralmente, tá, gente? Para concurso e tal, cai mais isso. Nossa, esse aqui não adianta, por isso que isso aqui eu pus o link, caiu no meu no meu coisa. Mas bom, o que você precisa então para entrar com um inventário extrajudicial que você faz em cartório? O requisito é que os sucessores sejam capazes, então tem menor no meio, tem que ser judicial, mesmo que as partes estejam concordes. Ninguém todo mundo está de acordo com a partilha, com a divisão, mas a menor precisa ser feito judicialmente. Não exista testamento, então não há testamento, pode ser feito. E estejam todos de acordo com a divisão dos bens, ou seja, então aqui precisa ser amigável e feito por escritura pública, e lavratura depende da presença do advogado. Precisa do advogado para assinar, tá? E então, para o advogado é bom, para a parte é bom. Temos aqui uma saída. E a Defensoria Pública pode fazer também extrajudicial? Pode, não tem nenhum problema. E pode fazer extrajudicial e sem custos, de acordo com aquela legislação lá que eu não lembro exatamente, mas vocês precisam saber que prevê a isenção de taxas. Resolução número 32 de 2007 do CNJ. Essa resolução, ela detalha muitas, e tem sido usada, tá? Embora seja uma resolução, ela tem sido usada para balizar assim, que documento você precisa levar, e algumas outras regras. É aquele tipo de coisa. Vou passar rápido, não é algo essencial, mas anotem se por um acaso tiver ou um caso da vida real ou tempo, é legal dar uma olhada. Escritura pública, gente, ela é suficiente para ato do registro ou levantamento da importância depositada em instituições financeiras, tá? Então, você não precisa necessariamente do alvará judicial para ir ao banco. Com esse alvará aqui, obviamente, né? Porque senão não faz sentido em ação. Olhem aqui para mim. Quais são os requisitos, então, para o inventário extrajudicial? Não haver divergência amigável, tem que ser amigável, escritura pública, também do advogado ou do defensor. Isso. E? Esqueceram um. Não haver menor. Falaram. Esqueceram um. Testamento. Não tem testamento. Aí já estudaram, tá vendo? Então, isso cai bastante. Inventário judicial, tá, gente? Então, aqui é o extrajudicial. Agora, no inventário judicial, ou tem menor, ou as partes estão brigando, ou... Por exemplo, se o testamento for nulo, no caso aí pode fazer extrajudicial. Mas aí precisou entrar no judiciário para anular o testamento, né? Mesmo que se for uma anulação, tipo uma ação para anular esse negócio jurídico. Aí depois, se não existir um testamento no mundo, você pode, tá? E é justamente por isso que não pode, tá? Porque testamento dá muita discussão, então, já que dá discussão, já discute no lugar certo. Inventário judicial. Quais são os tipos? A gente tem o que a gente chama de forma ordinária, que é como se fosse o procedimento comum do inventário, sabe? É a regra mais geralzona que cabe, todos os casos cabem no ordinário. E aí esses outros são modelos de procedimento e técnicas que simplificam algumas partes do inventário, que são mais simples para quê? Para casos ou de menor valor, como a gente vai ver, ou quando há consenso, mas há menor, por exemplo. Então, vai ser o caso, os dois vão ser chamados de arrolamento, mas a gente tem o arrolamento sumário, que está no 659, e o comum, do 664, tá? Depois a gente vai ver, depois que a gente entender quais são as regras do comum, a gente vai entender o que muda nesses. Então, é mais fácil a gente entender o mais geral. Aí depois a gente volta nesses, mas já fiquem sabendo então que existe esse procedimento simplificado. Inventário negativo.
quando não há bens a serem partilhados. Então, do jeito que tá, né? E aí, tem 1 galão de gasolina, o que você faz? Quem pegar, pegou, entendeu? Então, nesses casos, inventário negativo. Não existe, você pode ler esses 82 artigos aí, não existe nada que fale assim, inventário negativo, não sei o quê. Mas o que foi, tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente feito? Regulado, né, de outras formas. Como eu falei, não existe previsão expressa, a jurisprudência admite a hipótese. Então, quando não há bens e mesmo assim precisa. Veja, é possível. Não houve bem, mas eu só quero regularizar, mostrar que não houve bem e tal. Ok, mas quando isso é necessário? Está lá do caso do 1523, inciso 1º do Código Civil, que é aqueles casos em que o Código dá umas diminuída na alegria da galera. Ó. Não devem casar. Aí aqui, o viúvo, a viúva, tal, eu vou reler, mas isso aqui não é. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Então, o que acontece? Morreu, não tinha nada. Mesmo assim, não vou poder casar? Então, entra, faz o inventário negativo só para dizer que você fez sua parte, que tá certa e, né? Você pode aí depois casar. Ixi, aqui eu acho que eu pulei alguma coisa. B. Não há bens, mas há dívidas, visto que os herdeiros só responderão por tais dívidas nos limites da herança. Então, você está preocupada que pode recair em cima de você, né? Fulano ia todo final de semana no shopping. Agora morreu, vai sobrar para mim essa dívida, que era a filha. Não, então você vai e mostra lá que não havia, né, mais bens, para que você não responda por dívidas além desse valor da herança, como não tinha nada, só para dizer ali, ó, inventário negativo, não tinha bens, está aqui comprovado que eu fiz tudo que tinha que ser feito, tá? Então, atenção, é possível inventário negativo extrajudicial. Então, até mesmo no cartório é possível. Como costuma cair isso? Costuma cair isso assim: por não estar previsto no código, não é possível inventário negativo. Ou, quando não há bens, em todas as situações, não há necessidade de fazer inventário. Pode cair mais ou menos nessa linha, tá? As perguntas de procedimentos especiais, no geral, a defensoria ainda tem umas mais legais, mas no geral, elas ainda são bem, assim, diretas, né? Bom, vamos indo. Competência, tá? Veja que tanto na ação de família como nessas ações não estão nos artigos das ações, estão lá nas partes de competência do Código. Então, aonde que está, no caso de direito de bens fora do Brasil? Ó, 23, inciso 2º. Em matéria de sucessão hereditária, proceder-se-á, eu acho, confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ou seja, tem bem no Brasil, mas é gringo? Mesmo assim é no Brasil, tá? O inventário, pelo menos, daquele bem. Okay? E o inverso? Aí o inverso, se, por exemplo, tiver bens fora do país, aí não é mais da jurisdição brasileira. Artigo 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial para todos em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, onde o de cujus morava. Isso confunde, às vezes eles falam o lugar do imóvel, justamente porque o de cima era. Não, o de cima era não, desculpa. Tem casos em que quer dizer. E aí eles às vezes colocam, mas a regra geral é onde morou
pela última vez o de cujos. Parágrafo único. Se o autor da herança não possui domicílio certo, é competente. Aí sim, o foro de situação dos bens imóveis. Primeiro os imóveis, vejam, né? Porque móvel é mais complicado, mas também dá, né? Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. E não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, não se sabe nada. Tem casa, tem uma motoca que fica na casa da tia. É o foro, tá? Então, essa é a regra. Entendido? Isso é muito legal, muito importante e vejam a lógica. Artigo 612. Não cabe ao juiz a decisão de questões fundadas em provas não documentais. Questões complexas necessitam de processo autônomo. Por isso que tem inventário que demora. Inventário em si não demora tanto. A não ser, e principalmente hoje em dia, que ninguém mais tem tantos herdeiros, né? Antigamente que a gente tinha famílias muito grandes, tinha que citar todo mundo. Mas tudo bem, ainda temos. A questão é, muitos inventários são suspensos ou estão demorando mais para decidir questões complexas que precisam de provas. Por exemplo, um novo herdeiro que se diz herdeiro no meio do negócio. O inventário não é para decidir isso, então vai parar... vai discutir, então, parar não, na verdade às vezes continua o processo, tá? Discute-se a paternidade em outra ação e aí a gente vai ver que tem todo um procedimento para ele se habilitar no inventário, mas a ideia não é o juiz, não é aquele juiz que está julgando inventário, que na mesma ação vai julgar essas questões pendentes, tá? Então, prova documental e a questão não pode ser complexa. O juiz decidirá, vou ler. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependem de outras provas, tá? Aí eu coloquei aqui, né? Atentar para o uso de agravo de instrumento. Se o juiz, por exemplo, você tem alguma questão que está com um documento relevante e o juiz disse, não, eu não posso decidir isso, vou remeter para as vias ordinárias, mas sendo que o juiz conseguiria decidir, como você faz? Agrava. Qual é a justificativa? 1015, parágrafo único. Então, veja, só com as aulas que a gente teve até agora, a gente já preencheu 2 hipóteses do rol taxativo do agravo. Então, 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, que não é o caso, mas é bom saber, e no processo de execução e no processo de inventário. Então, decisões interlocutórias do juiz, ou negando algo ou dando algo que você não concorda, mas que não são terminativas, agravo neles. Administrador provisório, tá? A gente vai ver essa figura na hora que a gente começar a trabalhar melhor com o procedimento. Esse é o nome que se dá àquele sujeito que já se encontra na administração dos bens por ocasião da abertura da sucessão, tá? Então essa designação independe de decisão judicial. Por quê? O cônjuge, por exemplo, que já está na casa, ele é um administrador provisório daquele imóvel, porque ele já está na abertura de sucessão, na posse, né? Ou na administração de certos bens. Então, isso é chamado de administrador provisório, que é diferente do inventariante, que é quem? É quem, de fato, durante o processo, vai cuidar desses bens do espólio, até que sejam divididos, né? Herança jacente, tá? Sem herdeiros notoriamente conhecidos. O 614 diz... De onde que aconteceu aqui? O administrador provisório
representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano aqui por dolo ou culpa que fez causa. Mas veja, por enquanto, aqui eu nem estou falando da abertura eu estou falando enquanto assim, teve a sucessão lá do 1784 do Código Civil pela morte, né, do decujus, automaticamente esse administrador provisório ele já tem essa incumbência de cuidar das coisas e inclusive aqui ele responde por isso e ele pode depois, futuramente já, né, as despesas que ele teve que arcar, ele pode depois de tirar isso, né, do próprio inventário, dividir entre os herdeiros e tá falando que ele é obrigado, né, a cuidar desses bens. 614. Quando há, então, uma herança que não há herdeiros notariamente conhecidos, então aqui a gente está falando, por exemplo, que o administrador provisório geralmente é o herdeiro, né? Que está ali em posse daqueles bens. Mas pode ser que também não seja herdeiro, né? O administrador provisório. Isso. No caso de herança jacente, que não há herdeiros notoriamente conhecidos, aí também é outro caso, além do caso de bens de ausentes e aqueles da divórcio consensual e separação consensual, estão lá nos procedimentos de jurisdição voluntária. Então temos lá o 739 que fala, no caso de herança jacente, a nomeação de um curador que vai ficar responsável ali por um tempo para cuidar desses bens, abrir o inventário e posteriormente, caso não se ache ninguém, vai para o Estado, né, todo esses valores. Mas aí tem certinho no 739 como que se dá, no caso de herança jacente, esse procedimento. Como é rapidinho, não custa, depois dessa aula como tarefa, vocês olharem, tá, esses procedimentos voluntários e eventuais dúvidas aí a gente tira. Bom, função do administrador provisório. O que ele tem que fazer? O que é essa figura? Ele é responsável pela abertura do inventário. Então, ele depende, né, independe de designação, ele tem que abrir o inventário. Mas veja, não é necessariamente essa mesma pessoa que vai ser o inventariante, tá? Mas ele é obrigado a abrir o inventário. Então, 616, vou já ler o 715, que fala da legitimidade para requerer um inventário. O requerimento de inventário e da partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no artigo 611. Eu não sei, acho que mais para frente eu vou falar do prazo. Se eu não falar, eu preciso voltar, mas eu acho que ele está lá para frente. Então, aqui está falando o 615 que o requerimento do inventário é por quem estava administrando os bens, que é o administrador provisório. Mas veja que o 616 diz o seguinte: tem, contudo, legitimidade concorrente. Ou seja, ele tem obrigação, mas se ele não for, outros podem abrir esse inventário. Quem? Legitimados o 616. Cônjuge ou companheiro supérstite. Isso aqui, até colocaria para vocês olharem com atenção esse artigo, porque esse 616 aqui, ele está na ordem de... Não, o 617, desculpa. Esses artigos confundem um pouco, porque eles põem muitas figuras e, por exemplo, o 617 ele tem uma ordem de preferência. E às vezes as provas que querem acabar com a vida dos seres humanos colocam assim, preferencialmente o fulano de tal tem legitimidade em relação ao outro. E aí você precisava lembrar não só quem são os legitimados, mas a ordem. Então, assim, isso aqui necessita um pouco. Na época, eu criava umas regrinhas, umas musiquinhas de guardar, mas eu não tenho nem coragem de falar isso em público, então cada um faça sua música. Se alguém quiser e conseguir fazer alguma música, estou incentivando todo mundo, né? Daqui a pouco todo mundo larga a defensoria, vai escrever um livro. Se fizerem isso, me chama.
Não, mas vamos lá no 616. Quem são os... então, a regra, sim, geral do 615 é que o administrador provisório tem essa incumbência. Mas, além dele, como legitimados concorrentes, temos o 616. Eu não sei se... eu pus 616 aqui, mas isso aqui está no 615. Aí o 616 fala da legitimidade corrente. O cônjuge ou companheiro supérstite, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário de herdeiro do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, o Ministério Público havendo herdeiro incapazes, a Fazenda Pública quando tiver interesse. Sempre, isso significa, né? Quando tiver interesse da Fazenda Pública, você pode saber que não são os exemplos que eu estou dando da motoca na casa da... administrador judicial de falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Olha, administrador judicial de falência, pode. Esses aqui, então, são aqueles que têm esse dever, né? Então, se o administrador provisório não entrar e algum outro entrar, por exemplo, o cônjuge entra, tudo bem, ninguém precisa brigar por isso. Por que há essa ideia de dever? Porque tem imposto, galera. Tem imposto, não pode marcar com isso. Tem bens ali que ficam também não fazendo função social. Ou seja, tem um interesse público no deslinde disso daí, entendeu? Então é um dever, como a gente vai ver mais pra frente, que eu espero que eu não tenha pulado. Se não for respeitado o prazo do 611, inclusive cabe multa, tá? Então é um dever. Então todo mundo aqui do 615, 616 está responsabilizado junto. Deixa eu inventar negativo, né? Inventário negativo. Inventário negativo não. Bom. Tá, aqui eu coloquei em vermelhinha. A ordem de preferência do 617. 617, então, você vai lá, tem que entrar. O pedido que você faz, então, na sua petição inicial é pedido de abertura de inventário. Esse pedido que os legitimados do 616 vão fazer. Aí, o que acontece no 617? O juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem. Então, em tese, seria ordem preferencial. A gente vai ver que meio que tanto faz, mas a regra que está no parágrafo único, está no caput, quer dizer, é preferencial, né? Aqui são os munos. O que no geral tem que fazer esse inventariante nomeado pelo juiz? Ele tem que prestar compromisso em 5 dias. O que é? É realmente um termo, assim, termo de compromisso, que ele vai falar que ele vai cuidar bem dos bens do decujus e que a responsabilidade é dele. Então, ele tem, e se não faz isso, o inventário não vai para frente. No procedimento comum, o maiorzão. Então, é um munus público, né? Como eu falei que tem um interesse público, isso aqui é um dever. O inventariante ali, ele não está só cuidando dos bens do ex-marido, por exemplo, se for um cônjuge, num sentido de relação privada. Ele está, na verdade, exercendo o munus público. Então, ele tem esse dever. E onde está falando que é um munus público, ele tem que fazer esse termo de compromisso no 617, parágrafo único. Antes de só prosseguir, vamos ler quem são esses inventariantes e a ordem. O primeiro, que aí o primeiro é mais fácil de lembrar, é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Não pode divorciar e tentar. O herdeiro que se achar na posse na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se esses não puderem ser nomeados. 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse na administração do espólio. 4. O herdeiro menor, por ser o representante legal. Às vezes cai também, é meio óbvio, né? Mas às vezes cai. O filho menor não pode ser herdeiro.
não pode abrir o inventário ou ser nomeado como inventariante. Tá? Ele pode ser inventariante. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Cessionário é aquele que subroga-se, né, no direito do herdeiro. O herdeiro tem aquela herança, mas vamos supor, ele fez uma dívida e falou, vou receber, eu vou ceder para você então esse direito. Aí esse cara que já recebeu essa cessão, esse cessionário, ele pode entrar como inventariante. E o inventariante judicial, se houver, é aquele que o juiz ele denomina, inclusive em casos de muita treta, o juiz até exige esse mesmo durante o curso do processo, às vezes não no início, mas depois ele chama alguém, por exemplo, um advogado, para realmente cuidar dos bens e do processo. Pessoa estranha, idônea, quando não houver inventariante judicial, né? No caso, estranho e idônea seria um advogado que não é do juízo, né? Porque eles já podem ter ali no juízo os próprios auxiliares e inventariantes judiciais. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. E é bem isso mesmo, tá, esse termo. Fulano de tal, por meio deste, vem dizer que vai bem e fielmente cumprir e demora 5 dias para fazer isso. Aí vem no 618, que são as incumbências, né, do inventariante. A maioria, assim, que no geral ele tem que fazer é cuidar, né, dos bens e tal. Mas aí que tem algumas questões que eu coloquei. Não, aqui não sei porque eu pus isso. Não é que não pode o inventariante ser menor. Ele pode ser menor desde que representado. Então, tem que corrigir isso aqui, né? O inciso ali está falando, ele pode ser menor desde que representado. O herdeiro menor por ser representante. Não pode ele sozinho. E não pode o inventariante realizar atos de disposição de direito sem o consentimento de todos os herdeiros, tá? Então, ele pode fazer um monte de coisa que a gente vai ver aqui. Umas, de acordo, por exemplo, 618 são incumbências, ou seja, deveres. Outras são possibilidades. Mas dentro de tudo que a gente vai ler e vai falar, não pode realizar esses atos de disposição de direito, né? Tipo, fazer acordo com o devedor, renunciar de algum direito do decujus ou que tenha influência no espólio, sem que todo mundo concorde. Então, o que está falando 608? Veja, a gente não vai ler todos até os 600 e tal. Só que esses iniciais, eles são os mais pedidos e os que realmente falam as regras mais gerais. Incumbe ao inventariante no 618 representar o espólio, ativo e passivamente, em juízo ou fora dele, ou seja, representar o espólio. 2. Administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Meio perigoso, né? Tem gente que não tem cuidado, e aí? Mas o código está achando que se fosse seu, você cuida bem. Então, no inciso segundo ele falou isso. 1 e o 3. Prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, não advogado. O que são essas primeiras e últimas declarações? A parte do inventário, igual tem esse termo de compromisso, tem uma hora que você precisa fazer, o inventariante ele tem que fazer essas declarações, que no caso da primeira declaração é para dizer de fato quais são os bens, arrolar os bens. Então ele tem o dever de participar desses atos do processo, que depois a gente vai destrinchar um pouco melhor. Isso aqui, veja, incumbência, dever. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Então, o inventariante, se você é um herdeiro também, o cônjuge de sua mãe ou sua madrasta, ela é inventariante, você precisa ver algum documento relacionado ao inventário. Estou falando que ele tem dever aqui de mostrar para as partes. Juntar aos autos certidão do testamento, se houver.
Trazer, mas veja, o inventariante tem que fazer isso, mas caso ele não faça e alguém fizer, tudo bem, desde que não seja de má fé. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. A gente vai ver que tem um procedimento para essa colação aí, que é no caso de doação feita pelo de cujus para algum herdeiro, tá? Precisa depois que essa doação seja colocada no processo para que se iguale às legítimas, né? Para que veja se não pegou aquela parte que de fato não se pode dispor. Então isso é a colação. Então está falando aqui que essa colação também é o inventariante que tem que trazer. Mas de herdeiro ausente, né, ou excluído, né? Porque no caso a colação é dever do próprio herdeiro que recebeu. Mas caso esse herdeiro esteja ausente e tudo mais, o inventariante que tem que saber disso. Porque presume-se que aqui o inventariante é a pessoa que mais tem contato com o de cujus. Então, se o cônjuge não sabe que ele tem testamento, quem vai saber? Né? Então, aí já é complicado, né? Então, mesmo, por exemplo, se o inventariante descumpre alguma das medidas lá, ele pode ser destituído. Mas aí ele responde perante... Dependendo do tipo da responsabilidade, ele pode responder sim. Inclusive, às vezes, perdendo o direito, né? O caso, por exemplo, dele não indicar todos os bens de má fé. Isso não só o inventariante, como todos, mas como o inventariante é o que deve fazer isso, os bens sonegados, por exemplo, ele não tem direito à ameação depois. Então, além de ser destituído, ele não tem direito à herança. Então, mas depende. E assim, não sei se foi de má fé ou não, mas assim, teve umas poupanças lá que foram retiradas do inventário. Aí o juiz pediu para fazer um novo. Aí vem a vida real versus o código. O que acontece? Presumindo se ela é boa, o juiz nem tem como. Assim, ele também quer que esse inventário, então é melhor ele falar, já que tá errado, vamos lá. E depende muito do papel que os outros herdeiros vão ter também. Porque nesse procedimento que a gente está vendo mais complexo, presume-se, pode ser que haja, né, seja consensual, muitas coisas, mas presume-se inclusive que os herdeiros participem. Eles têm que ir concordando ou não. Então os herdeiros também têm que ficar esperto. Entendeu? O herdeiro... Não é nem de má fé, porque, por exemplo, geralmente as pessoas que têm patrimônio, tem conta, tem ação... Então, isso aí você teria que, por exemplo, ser advogado de um herdeiro que viu que a sua... Sei lá, eu estou falando muito de cônjuge, mas pode ser qualquer outro, né? Que o inventariante, seja o advogado ou a pessoa mesmo, está de má fé e não está colocando ali. Você tem a obrigação de ir atrás disso e dizer no processo ao juiz. Ela está de má fé, destitui... E, ao mesmo tempo, faça com que ela não tenha direito não é ameação, mas que ela não possa herdar o quinhão relativo, por exemplo, a esse imóvel sonegado. Aí também vai dar só. Agora todo mundo ficou quieto. Aí vai depender do que o juiz vai fazer, né? Mas em tese tem sanção, é possível, tá? Veja, isso tudo que está no 618, o inventariante tem que fazer sem que o juiz fale para ele. O juiz não vai... Lógico, o juiz no andamento processual vai falar assim, pode ser que ele fale prazo para as primeiras declarações, pode ser que não, mas ele tem que saber que ele é obrigado a fazer isso. Agora, no 619, ele só pode, incumbe a ele, mas ele só pode fazer isso caso o juiz autorize, que são... os casos de alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele. Então, veja, é possível que aconteça isso. Com a autorização de juiz, é possível, inclusive, transigir sobre bens e direitos, né? Porque não é só bens, tem direitos também relacionados ao espólio. Então, tem algum processo ali que o espólio vai ganhar algum direito autoral. É possível que esse inventariante, representando o espólio, tenha ações fora do processo relacionadas, às vezes, a bens, né?
Mas só está falando que em relação a alienar bem ou de acordar fora transigir em juízo ou fora do juízo, né, daquela ação, só se o juiz do inventário permitir. Pagar as dívidas do espólio, é possível? É possível, desde que o juiz autorize. Por que o juiz tem que autorizar? Porque por mais que a ideia é boa, né, isso tem uma consequência em relação ao patrimônio de outras pessoas. Então o juiz precisa entender, em alguns casos, né, vamos supor que essa dívida é líquida e certa, ou que tá. Então o juiz precisa dar uma olhada. E o 4, fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio. Lembrando que depois dessas custas, né, ele é obrigado a manter o bem, mas essas custas podem ser divididas entre as pessoas. A real é que isso dá rolo na vida real, tá? Sim. No código é bonito, mas dá rolo e é outros 500 aqui. Bom, dentro de 20 dias, contado da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, na qual serão exarados. Aí tem tudo. A gente vai ver depois. Mas, no geral, isso daqui é para dizer quem são os herdeiros, quais são os bens, já rolar os bens. Essas são as primeiras declarações. Então, veja, no procedimento comum, o que a gente viu até agora em relação às regras gerais. E, pelo jeito, eu não falei do 611. O 611 fala do prazo. O prazo para o processo de inventário, para abertura, é de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. Quando é a abertura da sucessão? Morte, o dia do óbito. Então, tem 2 meses a partir do dia do óbito para que você abra o inventário, que são aqueles legitimados, ou o administrador provisório, ou aqueles do 616, são muito parecidos com os inventariantes, mas não são os mesmos, que têm legitimação concorrente, eles são obrigados a abrir o inventário. Então, no 2 meses da abertura da sucessão, tá? E, em tese, é o que fala o 611, se final 1 ano é porque é assim, ó. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se, ou seja, acabando, nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento da parte. E se não acabar 1 ano? Prazo impróprio, gente. Prazo impróprio é aquele que não vai dar nada. Mas, em tese, se colocar lá na questão prazo máximo para término do inventário, aqui a regra geral é 1 ano, tá? Essa súmula aqui, ó, súmula 542 do STF. Foi discutido até se era inconstitucional, né, essa multa instituída pelo Estado, pelo membro, porque pelo retardamento. Porque, né, você está atribuindo a pessoa um munus, que o interesse, na verdade, é mais do Estado, às vezes, você ainda vai e aplica uma multa. Mas o STF falou que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado, membro, como sanção pelo retardamento do início ou ultimação do inventário. Tá? Então, tem esse prazo, tem multa caso não seja respeitado, e essa multa não é inconstitucional, como já decidiu aí. É bom, então, que a gente já coloca aqui, depois a gente volta nessas questões gerais, para a gente começar a entender como é o procedimento mesmo. Então, você tem essa petição inicial, que é a petição de abertura, que é a abertura desses legitimados aí dos 616 e 615. Tem a nomeação do inventariante, que deve seguir a ordem preferencial do 617, que tem que fazer musiquinha para decorar. Aí tem as primeiras declarações, que está aqui no 620, que a gente não começou a ler, mas que, como eu disse, no geral, é para mostrar quais são os bens, quem são os herdeiros, tá? Para que depois o juiz cite todo mundo. Depois, então, o que vai ter? A citação dos interessados, né? E aqui, interessados e não herdeiros, porque podem ter todos esses legatários, cessionários, pode ter, inclusive, credores, né? Avaliação do acervo. O que é isso? Avaliação judicial, tá? De imóvel e imóvel, de tudo.
Últimas declarações, tá? Depois ainda, durante todo esse processo ainda tem contraditórios, os herdeiros podem falar, mas isso aqui no geral, só para vocês entenderem mais ou menos o andamento. Últimas declarações, tá? Que depois de tudo isso, feita a avaliação judicial, você vai estar de acordo com a avaliação de perícia, lá, e faz a liquidação do imposto de transmissão, né, de herança, que é caríssimo, mas aí já faz antes de fazer a partilha. Foi pago o imposto, e aqui nesse meio tempo a fazenda se manifesta, tá? O MP também no caso de menor, mas isso aqui é a regra geral. Foi feito tudo isso, vai para a segunda parte, que é a partilha. Então tem a petição dos quinhões, né? No geral, cada um, depois o juiz já falou, já pagou imposto, já se sabe mais ou menos não, né? Quando eu digo mais ou menos é porque assim, uma coisa muito legal. Alguém aqui, que eu sei que muitos advogam, alguém aqui já fez um inventário? Já? E não acontece de, por exemplo, o carro está na tabela FIPE. Mas quem vende hoje pela tabela FIPE? E hoje, agora pensando, tudo bem que a gasolina a gente espera que não vai ser um Mad Max verdadeiro esse futuro, né? Que é aquele filme que eu achei horrível, mas que agora eu tô entendendo porque ganhou Oscar. Mas vamos supor que realmente, né, não tenha gasolina nunca mais no mundo e você ganha um carro de herança, tipo, não faz sentido. Então, muito dessas heranças tem gente aqui consegue nem botar fogo. Essa é boa. Então, o que eu quero dizer é que assim, veja, a gente vai entender as regras formais, tudo, mas sempre que é possível eu tenho que trazer isso, porque a briga não está só lá às vezes não a briga judicial, mas dá uma dor de cabeça às vezes, porque depois você tem que entrar, tudo bem, o juiz fala assim, ó, você tem um quarto do carro. Ninguém vai sair e falar assim, beleza, então a roda é minha. Ou, igual eu falei, pode ser que o carro possa ter um valor de mercado, mas o valor mesmo, num caso de gasolina ou de sei lá o que, para você mesmo. Então, é até interessante, quando você está sendo defensor público ou advogado, tentando agir ali no caso, é interessante forçar para que o juiz, em alguns casos, tá, vai depender, mas é interessante que na partilha, em vez de ser só, tipo, um quarto do carro, um quarto de não sei o que, você, se for possível, por exemplo, tem um carro, uma moto e outro veículo e tem 3 pessoas e a moto é aquelas de passeio caro lá, Harley, então mais ou menos com o mesmo valor. Em vez de fazer um terço, quem quer ficar com a moto? Lógico que isso dá mais trabalho para o advogado, para o juiz, no geral já divide, mas é interessante que as pessoas, e é possível, né, que o juiz faça essa partilha já, mesmo que não seja exatamente o mesmo valor para cada um, se as partes estiverem de acordo e o advogado pode forçar esse acordo, já sai depois aqui nessa formal de partilha o carro para você, o carro, porque depois sai um terço, o que você vai ter que fazer? Vender, ou deixar o outro, ou você vai fingir que não ganhou isso, falar, deixa com o meu tio, deixa com o meu irmão, deixa com não sei o quê. Porque senão você vai ter que vender, esperar vender para receber esse dinheiro. E aí depois ainda vai ter que, dependendo do tipo de venda que você faz, você ainda tem que pagar o imposto, né? Isso aí já é outros 500, mas às vezes você ainda tem que pagar o imposto para transmissão aí inter vivos desse bem. Então, em alguns casos, se já há essa facilidade, é que tem casos que é difícil mesmo. Tem uma casa de 400 mil e uma motinha. Aí tem que ser assim. Agora, em casos que dá assim, é importante o advogado ficar esperto para ser mais fácil. Bom, não vou muito mais, eu vou falar, acho que, vamos ver que horas são. Falar só aqui um pouco dessas primeiras declarações. Veja, não é a coisa mais legal, mas não é difícil. Mas geralmente dá pra ir aprendendo. Mas é mais o que eu quero dizer assim, é meio que a própria lei, assim, não tem uma outra súmula, uma outra questão que eu pus aqui em gráficos que é mais difícil, porque são questões gerais. Né, que são aqueles casos de alienação de bens. Aqui está falando assim, incumbe ainda o inventariante ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Veja, o juiz precisa citar, no caso,
de alienação de um bem, precisa citar todos os interessados ou herdeiros. Mas se eles falarem assim, tudo bem, mas eu não concordo que vai se vender essa casa para pagar aquela dívida. E se manifeste nos autos. Mas o juiz entenda que é possível alienação e é necessária. Então é interessante ver que esses ouvidos interessados é ouvidos mesmo, não que eles precisam concordar. Então eu pus aqui, observação, não precisam todos concordarem, mas devem ser ouvidos. Aí eu falei, mas por que isso alienaria bens, né? Promessa de compra e venda de bens ou demais obrigações, né? Como eu falei, dívida, mas às vezes um compromisso. Promessa de compra e venda. O cara falou assim, deixa só, eu tô meio com, não sei, quero vender essa casa, mas não quero agora. Mas eu te prometo que eu vendo. Faz lá um contrato, promete de compra e venda e morre antes de efetivar esse prazo. E depois você ali como inventariante mostra para o juiz que há esse contrato. O juiz pode então dizer para você alienar e aí você deve fazer isso. Bom, vou falar da prestação de contas agora não. O que precisa na petição inicial? Então, como eu disse na aula passada, nos procedimentos especiais, em alguns casos, a gente vai ver que eles ou colocam requisitos a mais para a petição inicial, ou eles diminuem a possibilidade de matéria na contestação. Então, aqui, qual que é a obrigação para que você, então, faça essa petição de abertura daqueles legitimados no 615 e no 616? Certidão de óbito do autor. É óbvio, mas necessário. Tá, e nas primeiras declarações aqui? Que é dever do inventariante, depois de se prestar aquele compromisso, 20 dias depois de prestar aquele compromisso. Então, veja, entra com a petição inicial, o juiz vai nomear o inventariante de acordo com o artigo 617, ordem de preferência. Em 5 dias, esse inventariante nomeado pelo juiz da nomeação, né, tem que fazer esse termo de compromisso, que vai falar que vai cuidar muito bem e fielmente dos bens, uma página. 20 dias disso, você vai fazer, o inventariante tem que fazer essas primeiras declarações. Depois, no final de tudo isso que a gente vê, eu faço aqui na lousa o procedimentinho todo, com as avaliações judiciais, tudo a gente consegue visualizar. Bom, o advogado, nesse caso aqui, precisa de poderes especiais, isso é importante, tá? O que são aqueles poderes especiais? Não é aquela procuração adjudícia comum, né? É aquela procuração que dá poderes para transigir, para tudo. Onde está falando isso? Acho que é no parágrafo. As declarações. Parágrafo 2º do 620. As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Por que precisa de poderes especiais? Porque vejam que o artigo 620 diz que o inventariante, essas primeiras declarações aí, na verdade, elas são assinadas pelo juiz e pelo escrivão, ou seja, elas são lavradas a termo. O inventariante tem que ir lá e fazer isso. Tá? Mas hoje em dia quase ninguém faz isso. Então você tem uma procuração com poderes especiais, você pode anexar no processo essas exigências aí dessa primeira declaração. Então veja que essa petição inicial não tem nada. Você vai lá, põe a certidão de óbito para que o prazo seja respeitado e espera, então, essas primeiras declarações que seriam o conteúdo de uma petição inicial, vamos dizer assim, mas não é. Então, o que precisa? Nome, estado, idade, domicílio do autor da herança, de lugar em que faleceu, se deixou testamento, nome, estado, idade, endereço e tal dos herdeiros, os dados pessoais dos herdeiros, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco. Então, o que o advogado geralmente faz? Faz toda uma linha assim, fulano de tal, filho, tal, casado, regime de bens do casamento. Então, ele tem que explicar qual que é a situação desses decujos.
Relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, ou seja, inclusive as doações que o Decujus fez. E dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo. Então, precisa descrever as especificações dos imóveis, tá? Os limites, confrontações, tudo certinho, tecnicamente. Os móveis com os sinais característicos, se está deteriorado, não está. Os semoventes, marcas distintivos dos semoventes, dinheiro, joias, objetos de ouro, prata, títulos da dívida pública, cotas, dívidas ativas e passivas, inclusive dívidas, né? Indicando os títulos de origem, se tem ações em nome do Decujus, demais direitos que possam ser relacionados ao Decujus, valor corrente de cada um dos bens do espólio. Veja, precisa aqui, peraí, em algum lugar eu acho que fala que precisa, inclusive, né, dos imóveis, ó. Ficam imóveis de um inventário. Móveis, não bens móveis. Rack, geladeira. Fogão. Então, você joga pro alto e quem pega? Por quê? Não, em tese, acho que tem algum lugar, não sei se fala que tem que especificar, ou mesmo que não fale, você pode, mas quem, a não ser que seja, sei lá, o rack que era do Van Gogh, que vale O violino do André Rey. porque sobre isso vai incidir imposto, né? Você estava colacionando tudo, então você não vai pegar e falar assim, televisão de R$300, o que você tem que fazer? Contar com a boa vontade e brigar com os seus parentes, falar a TV é minha, eu não sei que é meu, entendeu? O Vadimeca é meu. É possível, inclusive, se o dá meu Vadimeca é meu único bem. Não, mas é possível, inclusive, que você faça uma avaliação tanto. Você pode colocar tudo isso, e se for imóvel, você achar que se juntar um de 300, dá um valor que é importante, você pode tentar, mas veja complicado que é, porque às vezes é uma mesa grande, ela até vale, mas ninguém vai comprar, assim, complicado. Mas eu falo que na vida real nunca ninguém tinha me falado isso, chegou na hora que eu tive um inventário, eu falei, e agora? E aquele quadro? Se o quadro só tem valor sentimental e não tem nenhum valor que vale a pena você colocar, não é uma obra-prima, vai ter que brigar ali com os seus... Tá? Então, essa é a função das primeiras declarações, é que eu coloquei em suma, né? Identificação do morto e circunstâncias da morte, nomeação dos herdeiros e relação completa dos bens. Tipo, dá para resumir isso aqui, mas tem aqui todas as questões. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nesses incisos. Não. Apuração de haveres no caso de sociedades, né? Sócios, entre sócios e tal. Precisa colocar tudo, tá? Então, o que a gente viu até agora já daria pra gente ter mais ou menos um cliente com 1 mês e meio de processo, pelo menos, né? Ou um assistido, no caso de vocês. Mas... daqui pra frente não complica muito, só é meio chato, assim, mas não é nada difícil. E aí a partir disso, a gente vem então na próxima aula, a gente vai terminar esse inventário. Já terminar hoje, mas não é saudável. Então, depois a gente vai terminar esse inventário na próxima aula, falar da lei de locação e lei de locação, né, e ação possessória na próxima aula. Não sei se vai dar para fazer tudo, porque inventário ainda tem muitas questões, mas eu vou tentar, agora que eu já falei as questões mais gerais, até vou dar uma olhada melhor vou tentar resumir melhor esses slides, e aí a gente consegue pelo menos falar da lei de locação, tá? Obrigado. Foi muito mais cedo. Foi. Tem meia horinha.